Olá, queridos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Amém? Porque não sabemos que hora ou momento que alguém vai ver ou ouvir essa mensagem. Amém? E a gente quer compartilhar algo, amém? Para edificação da minha vida, da tua vida. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Eu agradeço ao Senhor pelo momento, pela oportunidade, pela sua vida, que tem visto, tem assistido, tem ouvido essas mensagens. Eu sei que Deus tem alcançado a vida de pessoas e isso é gratificante. Amém? Deus abençoe. E queremos deixar uma breve mensagem. Amém? E às vezes, querido, surge momentos e muitas vezes a gente se acha só ou questiona com Deus ou fala com o Senhor: Senhor, eu estou me sentindo, Senhor, como se eu estivesse perdido, Senhor. Sabe, isso é um sentimento que muitas vezes surge na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Muitas vezes isso pode surgir. E algo que Deus, o Senhor, Ele ministrou para mim com relação a isso, porque eu passei por isso. E o Senhor disse algo para mim: você não está só, ou você não está perdido. Você está com um pequeno problema de visão. E isso, sabe, é coisas tão simples, mas se torna algo tão profundo na nossa vida, porque a gente sabe, entende e tem convicção de que é Deus falando com a gente. Então Deus, Ele nos aponta o caminho. Então, quem está com problema de visão, ele tem que ir aonde? Ele tem que ir a um oftalmologista, fazer um exame, sabe? E Deus começou a tratar comigo sobre isso com relação à oração. Vai para Deus, vai para o Senhor, vai falar com o Senhor. Ou tipo, como Deus está falando algo tão pessoal com você, que Ele está dizendo para você: venha para mim. Vamos conversar. Amém? E por quê? Porque muitas vezes, querido, isso se dá a um relaxamento, a uma negligência. A gente relaxa na oração, a gente negligencia. Só isso acontece, querido. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Isso pode acontecer. Mas Deus, querido, Ele não vai nos condenar por conta disso. Pelo contrário, Ele nos ama tanto que Ele vai nos aconselhar, vai nos ensinar. Venha para cá, fale comigo, venha conversar comigo. Porque a oração é conversar com Deus. A oração, querido, é um diálogo com Deus. Amém? A oração, querido, ela faz parte de uma relação com Deus. Ela faz parte da nossa relação com o Senhor. E a gente precisa estar acordado para isso. De que 1 Tessalonicenses, eu vou ler para a gente aqui, que ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses. Amém? 1 Tessalonicenses 5,17. Cadê você? Deixa eu encontrar aqui. Aleluia. Deus é bom, meu irmão. 5,17. Orai sem cessar. Sabe, é um versículo tão pequeno, mas tão profundo, que nos ensina tanto e tão profundamente. Orai sem cessar. Ou seja, nunca deixe de orar.
Orar sem cessar, nunca deixe de orar. Ore sempre. Ore sempre. Não, nunca esqueça a vida de oração. Né? Isso é o que Deus está nos ensinando. Por quê? E oração, meu irmão, não é convencer Deus a fazer o que eu quero. Oração não é convencer Deus a fazer o que eu quero, mas oração faz parte da minha relação com Deus. Oração é eu conversar com Deus, é eu dialogar com o Senhor, como um filho que ama o pai, senta para conversar os dois. Né? Não é querer que ele aprove os meus planos, as minhas ideias. Não. Oração não é eu querer trazer Deus para dentro dos meus planejamentos. Eu idealizei, eu planejei e agora eu vou orar para Deus aprovar, para trazer Deus para dentro das minhas ideias. Nesse caso, querido, não é Deus que é Deus, é eu querendo ser Deus e manipular o Senhor. Já prestou atenção como isso é grave, como isso é profundo, como vale a pena a gente parar e a gente nos analisar, a gente olhar para o Senhor como verdadeiramente Ele sendo o Senhor e nós sendo seus filhos, seus servos, instrumento em suas mãos. Porque a oração, querido, a gente não vai favorecer Deus em absolutamente nada. A oração, querido, é simplesmente para nos favorecer, nos fortalecer, é para favorecer pessoas. Amém? A oração é para isso, meu irmão. Não é para a gente dizer Deus faça assim e querer que seja assim. Não, não é assim não, meu irmão. Amém? Precisamos ser filhos humildes, reconhecer o nosso lugar de filho, amém? De servo, instrumento do Senhor, o qual o Senhor, sabe, no domingo, eu fui na casa de minha mãe já é de uma idade um pouco avançada, e eu percebi que ela não estava muito bem, né? Eu percebo quando ela não está bem. Então, eu cheguei lá e minha irmã já tinha idealizado levar ela na clínica, sabe? E aí, querido, eu pude ver e desfrutar, querido, de um momento de como Deus é grande. E simplesmente eu me sentei com ela e comecei a ministrar a palavra, conversar com ela. E sabe, aquela mensagem que ela vem diretamente do Espírito, que vai exatamente na necessidade da pessoa. E na verdade, aquilo que Deus ministrou por meio de minha vida para ela, depois ela mesma começou a conversar comigo, começou a falar situações, ela estava preocupada, ela estava ansiosa. E isso, para uma pessoa que é jovem, já traz maus resultados para a vida, para o corpo, querida, a preocupação, a ansiedade. Imagina para uma pessoa já idosa, né? E ontem à noite eu fui lá de novo ver como estava. Sabe, meu irmão, na hora você chega e você vê a pessoa totalmente diferente, sabe? Já alegre, meu Deus, cheio de força. E quando eu saí dali, eu saí regozijado no Senhor. Como Deus é bom, como Deus cuida, sabe? Como Deus quer nos usar, como Deus cuida da gente, como Deus cuida da gente, como Deus quer nos usar para cuidar das pessoas também, querido.
mesmo sendo apenas orando pelas pessoas. Amém? Então vale a pena, meu irmão, manter uma relação com Deus. Amém? Então, querido, não é para a gente trazer Deus para dentro dos nossos planos. A oração é para nos empurrar, para nos tanger, para nos levar para dentro dos planejamentos do Senhor para a nossa vida. E é por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: e procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai. Então, eu preciso ter um esforço para isso. Eu preciso ter um esforço na meditação da palavra, na oração, para mim poder, viver conectado com Deus, para entender, compreender as suas direções, seus planos para a minha vida. Isso, meu irmão, isso é muito pessoal na vida de um cristão. Cada filho de Deus precisa disso. As pessoas estão muito acostumadas, meu irmão, simplesmente sentar em uma cadeira e ouvir pessoas falar. Meu irmão, nós precisamos de uma relação pessoal com o Senhor, para a gente não ser enganado, meu irmão, para você não ser presa fácil nas mãos de ninguém. Sabe de uma coisa, querido? O religioso, o cristão religioso, a única coisa que ele faz, meu irmão, é trazer as pessoas para debaixo do seu pé, ditando normas e regras. É simplesmente isso que acontece. Mas se a gente desenvolver e manter uma relação com o Senhor, meu irmão, vai ficar mais fácil para você não ser enganado. Amém? E só a oração, querido, só a oração. Aleluia. E sim, para a gente entrar no plano de Deus, a oração é para isso. Então, para a gente entender e compreender a vontade do Senhor para a nossa vida, a gente precisa, querido, de esforço. A gente precisa abrir mão de coisas da nossa própria vontade, de coisas, de embaraços, de coisas que tiram a nossa atenção. E embaraço, se você ver lá em Hebreus, existe uma diferença de pecado e embaraço. Embaraço é coisas, querido, que tiram a nossa atenção. Embaraço, meu irmão, é preocupação, é ansiedade. Embaraço é coisa que tira a tua atenção. Um celular demais na tua mão está tirando a tua atenção. Uma televisão demais, querido, está tirando a tua atenção. Qualquer coisa que você prioriza demais, que não é Deus, está tirando a tua atenção, querido. Isso é embaraço na tua vida, está impedindo o teu crescimento no Senhor. Amém? Porque podemos, querido, melhorar mais e mais no crescimento no Senhor. Jeremias 29:11, ele diz: eu bem sei que planejamentos tenho a vosso respeito, que pensamentos ou planejamentos tenham a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Então, para nós, meu irmão, o mais importante é o que Deus pensa de nós. Amém? Então a gente precisa saber que planos são esses. Amém? Tem coisas que agora, quer dizer, nós que vamos fazer. O pior de tudo, Jesus já fez, foi morrer, meu irmão, foi se entregar, foi para aquela cruz, foi nos substituir naquela cruz. Aquilo a gente jamais poderia fazer, ou pode fazer, mas Jesus fez. Ele facilitou tudo para nós. Ele facilitou, meu irmão. É só a gente querer. É uma questão de decisão, sabe? Viver uma vida de oração, viver uma relação com Deus é uma questão de decisão. A gente decidir viver isso. Amém? Deus é bom, meu irmão. Romanos capítulo 12, versículo 12. Aleluia. Para a gente encerrar. Romanos 12, versículo 12. Ele diz o seguinte, ó. Aleluia. Ele diz: regozijai-vos na esperança. Se regozije na esperança, meu irmão.
uma das coisas que a gente precisa ter é expectativas em Deus. Independente do momento, a gente viver alegre, feliz, querido, porque nós temos o Senhor, nós somos salvos em Cristo, vivemos alegres e com expectativas em Deus. Por quê? Porque o nosso socorro bem presente é o Senhor. O nosso abrigo seguro é o Senhor. Tu és o meu refúgio e minha fortaleza. O nosso refúgio é Deus, querido. O nosso refúgio não é um ambiente físico. O nosso refúgio é o Senhor. O nosso refúgio, querido, o nosso abrigo não é o governo federal, não é o governo estadual, não é o governo municipal, não é homem nenhum, não é pastor nenhum, sabe? O nosso refúgio é Deus, é o Senhor, é nele que nós devemos colocar as nossas expectativas, é no Senhor, querido, é em Deus, isso é muito pessoal, querido, é uma questão de decisão, aleluia, sabe? E em vez de simplesmente sentar e ouvir um monte de gente falando um monte de coisa, que muitas vezes, querido, simplesmente está desalinhado com a vontade do Senhor, e as pessoas se deixam levar por tudo que houve. Não, meu irmão, eu e você precisamos ter e manter uma relação com Deus, querido. Para quê? Para a gente não ser presa fácil na mão de pessoas, de religiosos, que simplesmente quer ditar normas, regras, para que as pessoas vivam. Ei, você está sendo uma presa fácil, querido. Aleluia. Ouça Deus, meu irmão, ouça Deus, ouça o Senhor, escute o Senhor, desenvolva, aprenda a ouvir a voz do Senhor. O maior prazer de Deus, querido, é vir pessoalmente falar ao nosso coração. Igual precisamos desenvolver isso. Aleluia. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Sabe, existem momentos que não é muito favorável, mas mesmo assim precisamos nos manter, querido, em Deus, focados no Senhor, com expectativas em Deus, né? Ser paciente, perseverante no Senhor, sabe, isso é para mim, Deus está falando isso para mim, querido, porque eu preciso viver esse estilo de vida, amém? Ou seja, pacientes na tribulação, aleluia, e na oração perseverante. E por último ele fala sobre a oração, sobre ser perseverante na oração, querido. Orou, Deus te ouviu. A primeira oração que você fez, Deus ouviu, querido. Isaías 59 diz que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, alcançar. O seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Deus ouve, meu irmão. A primeira oração que você fez, Deus ouviu. Não precisamos estar repetindo. Orou, querido. A atitude agora é gratidão. Obrigado, Senhor. Te dou graças por me ouvir. Isso é um privilégio muito grande, Senhor, eu saber que o Senhor me ouve. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, por perdoar as minhas falhas. Obrigado, Senhor, por perdoar tanta bobagem, tanta besteira que muitas vezes eu faço ou falo, Senhor. Muito obrigado por me perdoar, Senhor. Sabe, isso é relação com Deus. Amém, querido? Então, Deus abençoe, meu irmão, tua vida, teu lar, tua família. Em nome de Jesus. Mas se mantenha firme, querido. Se mantenha firme. Amém? Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta.
Você nunca prestou e nunca vai prestar, sabe? Quem merece a nossa maior atenção é Deus. O diabo não é merecedor nem da sua nem da minha atenção. Amém? Então até a próxima. Deus abençoe. Assista, seja abençoado, seja alcançado pelo Senhor. Dê um like em nome de Jesus. Amém?